Meus amigos, boa noite a todos. Muita paz acima de tudo. E nós sempre fazemos menção de alguém que colaborou com um pequeno tijolinho no edifício do Espiritismo do Brasil, né? E hoje nós lembramos de Hernani Guimarães Andrade, nascido em Araguari, Minas Gerais, em 31 de maio de 1913 e desencarnou em 25 de abril de 2003. Formou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP e foi fundador do Instituto Brasileiro de Psicobiofísica. Ajudou a formar a primeira turma de pós-graduação do Grupo de Pesquisas Psicobiofísicas da USP, no campo da integração cérebro, mente, corpo e espírito. Foi considerado o maior pesquisador científico do Espiritismo, realizando um trabalho árduo e profícuo no campo da pesquisa, nas áreas da parapsicologia, da psicobiofísica e transcomunicação instrumental. Legou ao movimento espírita inúmeras obras, todas frutos de exaustivas pesquisas e também de sua farta correspondência com pesquisadores e associações científicas do exterior. Algumas de suas principais obras são Teoria Corpuscular do Espírito, Parapsicologia Experimental, Psicoquântico, Morte, Renascimento, Evolução, Espírito, Perispírito e Alma, Reencarnação no Brasil, Transcomunicação Instrumental, A Morte, uma luz no fim do túnel. Então está aí a nossa homenagem ao senhor Hernani Guimarães, que legou uma vasta literatura para aqueles que se interessam em pesquisar a doutrina. Muito bem. O assunto de hoje é piedade filial. Mas antes de nós falarmos da piedade filial, que toca a todos nós gostaríamos de ler algumas coisas que os Espíritos nos informam a respeito do mundo espiritual. É difícil nós fazermos uma ideia de como é do outro lado, né? Nós imaginamos, conjecturamos e, na realidade, temos um pouco de dificuldade para fazer essa ideia. Mas aqueles que quiserem pesquisar vão encontrar uma informação muito interessante num livro do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, chamado E a Vida Continua, edição de 1968, página 70. Então nós vamos verificar um diálogo entre um mentor e um espírito recém-chegado ao mundo maior e que quer saber como é lá, né? Como é que ele vai viver, o que ele vai encontrar. Então o espírito diz assim, dirigindo-se ao mentor: o senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no plano físico? Porque ele está espantado, tudo que ele está vendo é igual ao que existe na Terra. Com certeza ele imaginou algo muito diferente, como nós imaginamos. Ele diz assim: chama-se a este mundo em que existimos neste momento outras vidas, ou outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito, não importa como nós chamamos, né? Estamos num centro de atividade tão material quanto aquele em que se movimentam os homens, nossos irmãos ainda encarnados, que somos nós, condicionados ao tipo de impressões que ainda lhes governam, né? Nós somos ainda governados por todos os acontecimentos que nos envolvem na vida. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Então nós vamos encontrar na espiritualidade exatamente aquilo que nós somos hoje. Ninguém vai se transformar da noite para o dia. Voltamos ao mundo espiritual tal qual nós somos, e com certeza melhorados. Porque a vida física nos obriga a desenvolvermos a inteligência, o senso moral, a habilidade. Evidentemente que nós voltamos melhorados.
O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. Então, o nosso processo evolutivo ele vai continuar na espiritualidade tal qual nós desenvolvemos na Terra. A matéria se resume à energia. Cai lá, o que se vê é projeção temporária de nossas criações mentais. E as nossas criações mentais, elas são tão reais, né, que existe uma camada entre a Terra e o plano espiritual mais evoluído, que a gente chama de chapéu, vamos assim dizer, de vibrações negativas, que é onde está localizado o chamado umbral, né? Umbral significa porta de entrada do plano espiritual. Então, essa camada de vibrações negativas, ela é constantemente renovada, porque ela é o resultado dos nossos pensamentos. E como nós pensamos muito negativamente, né, durante a nossa vida, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade em alimentar essa camada altamente negativa que o Sol todos os dias, dentro das possibilidades, ele vai removendo. Mas acontece que a somatória dos nossos pensamentos, 7 bilhões de criaturas encarnadas, não é fácil dar cabo disso. Mas quando a nossa humanidade melhorar, com certeza nós vamos destruir essa camada. Mas por enquanto nós precisamos dela. Então, morrer, qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse em nos reconhecermos redivivos, né? Então aí o Espírito diz o seguinte: as incógnitas da vida exterior, com os desafios delas resultantes, são as mesmas. Entretanto, se a criatura aspira efetivamente a realizar uma tomada de contas, encontra nesse novo mundo surpresas muito fascinantes. Então, o mundo espiritual vai nos reservar algumas surpresas. No estudo e redescoberta de si mesma. Somos, cada um de nós, um astro de inteligência a perquirir e a aperfeiçoar por nós próprios. Todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas às nossas? Será que acontece o mesmo com todos? Bom, fazendo uma rápida análise da família humana, nós consideramos que não, né? Porque há determinadas criaturas que irão voltar à pátria espiritual e ainda vão ficar durante muito tempo aguardando um momento de um esclarecimento maior. Impossível. Revejamos superficialmente a humanidade encarnada em si e percebemos algo do assunto. Então ele diz o seguinte: contamos na Terra, de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas e espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas e outras tantas ainda excessivamente animalizadas, confiantes e descrentes, amadurecidas na evolução ou iniciantes, impraticavelmente categorizadas depois da morte segundo um critério exclusivo. Cada qual estará em seu grupo, em cada grupo, em sua companhia ou faixa de afinidades. Isso nos faz lembrar uma informação muito interessante, quando André Luiz, o espírito que inclusive escreveu esse livro, que ele está num determinado lugar na espiritualidade, aguardando o retorno de algumas criaturas que haviam desencarnado. Ele fez ali mais ou menos um papel de um repórter. E ele, num determinado momento, ele se aproxima de uma mãe que estava em companhia do filho, e ele se aproximou para perceber ou sentir o que ela estava aguardando. E ele ouve ela dizer o seguinte para o filho: você não se anime muito com o retorno do seu pai, porque provavelmente ele não irá nos reconhecer e nem nos identificar. Né? Então, quando nós pensamos que os nossos entes queridos estarão com uma bandinha de música, com faixa, né, aguardando, com certeza muitos nós iremos reconhecer, mas muitos voltarão à espiritualidade em condição de enfermos,
Por quê? Porque ao longo da vida, com certeza deram muito mais atenção, muito mais importância às suas necessidades materiais, às suas conquistas, e relegaram a condição espiritual a um plano secundário, ou simplesmente se acomodaram dentro de um determinado circuito de religiosidade, aonde nós somos responsáveis e aonde muitas vezes nós somos prisioneiros das condições familiares. Porque se o episódio de hoje é aquele episódio que Jesus estava fazendo uma refeição na casa de um publicano, e os publicanos, eles eram odiados pelos judeus, né? Mas ele estava na casa do publicano em companhia de outras pessoas e vieram chamá-lo e disseram: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão todos aí e vieram buscá-lo, porque estão dizendo que o senhor não está bem, né? E aí Jesus sai lá fora e o que ele diz? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são as minhas irmãs? Senão todos aqueles que fazem parte da família humana. Então nós ainda somos, de certa maneira, prisioneiros de um processo familiar onde, à medida que nós vamos descobrindo, estudando e verificando que somos todos irmãos e que aquele momento familiar é apenas um instante, onde estamos ali com alguns por afinidade, com outros por necessidade de reajuste, com outros num processo provacional, né? Ou não temos isso dentro de casa? Dificuldade no relacionamento. Muitas vezes um amigo, um colega de trabalho é muito mais irmão nosso do que determinada criatura que está dentro do lar, que nós temos dificuldade de relacionamento. Então, se ela está ali junto conosco, é porque através daquela troca nossa, que por enquanto está só em desgaste, em atrito, aquele relacionamento cria todo um universo para que a gente possa evoluir espiritualmente. Se nós não tivéssemos problema em casa, ou no trabalho, ou na sociedade, ou no mundo em que nós vivemos, nós não estaríamos hoje aqui. O que nós viemos buscar na casa espírita? Informação, paz, para termos um entendimento maior, para podermos administrar melhor o nosso dia a dia. E é isso que nós obtemos através de uma reunião dessa, onde os espíritos, amigos, os nossos mentores comparecem, fazem uma leitura da nossa problemática, né? Nós estamos nada mais fazendo do que uma higiene espiritual no nosso campo mental, colocando esses valores para depois, lá com um pouquinho de esforço, às vezes muito esforço, né? Para podermos entender melhor com quem nós convivemos. E esse processo ele é tão dinâmico que depois desse diálogo o mentor ainda diz o seguinte: olha, basta recordar que 150 mil pessoas de nós, aproximadamente por dia, saem de circulação do ambiente físico. Ou seja, 150 mil pessoas por dia voltam à espiritualidade. Só que esse livro foi escrito em 1968. E nós fomos hoje lá buscar no IBGE, nessa época, mais ou menos, nós tínhamos aproximadamente 3 bilhões e 500 milhões de seres encarnados. Nós estamos no dobro, né? Aproximadamente. Então, aproximadamente são 300 mil criaturas que desencarnam por dia. Nós fizemos a conta aqui, dá 200 por minuto. Nós já falamos 16 minutos, multiplica por 200, você faz as contas, Albano. Esse processo dinâmico é onde nós estamos envolvidos. Daqui a pouco nós estamos voltando para a espiritualidade, né? Como é que nós vamos voltar? E nós espíritas somos, de certa maneira, privilegiados, porque nós começamos a entrar na posse dessas informações e ficamos felizes, a despeito de muitas vezes faltar o dinheiro, de não ter ônibus, de não ter metrô, de ter o trânsito, enfim, toda a nossa problemática política, social, econômica, mas nos sentimos felizes porque nós
passamos a administrar tudo isso de uma maneira melhor. Quanto que muitas vezes o atrito dentro de casa, ele pode nos levar também a uma condição de busca de valores, né? Às vezes nos queixamos do que passa em casa, e ali em casa, através do atrito, nós vamos à casa espírita ou procurar a companhia de alguém que possa nos esclarecer. Há uns anos atrás, nós trabalhávamos numa empresa e tinha lá um funcionário muito competente. E ele tinha 3 filhos e a filha mais velha, ela era portadora de muitos problemas físicos e mentais, tal qual as nossas crianças lá da nossa unidade no Picanço. E ele um dia, no final do expediente, nos procurou e ele diz assim: ô, seu Dirceu, o senhor que mexe com essas coisas de espírito, olha a colocação dele, né? Eu falei: eu não mexo com espírito nenhum. Eu tenho a doutrina espírita que me orienta, que me ajuda. Mas você quer saber alguma coisa? Ele falou: olha, eu preciso de uma explicação. Eu tenho aqui a minha cabeça confusa e eu não consigo arrumar os parafusos na minha cabeça. Eu falei: tá bom, então conta aí qual é o seu problema. Ele falou: o senhor conhece minha filha, sabe como é que ela é? Eu falei: sim, claro. É o seguinte, é que os meus pais, eles são evangélicos. E eles me obrigaram a ir à igreja, me obrigavam a ir à igreja todos os dias. E eu fui com eles até quando eu tinha mais ou menos 15 anos. Só que eu cansei, eu não queria mais ir à igreja e eu abandonei. Eles brigaram comigo, tal, mas eu não queria mais saber. E nunca mais eu fui. Acontece que quando a minha filha mais velha nasceu, com toda essa problemática que o senhor conhece, a minha mãe foi conversar com o pastor, querendo uma explicação. E ele então respondeu para aquela senhora que a filha daquele meu amigo nasceu com aqueles problemas porque por castigo de Deus, porque ele abandonou a igreja, né? Então veja bem, eles estão errados? Não estão errados, porque eles estão resolvendo a problemática segundo os valores que eles possuem. Essa é a grande realidade. Só que ele já não estava mais preparado para ouvir esse tipo de informação, e aí nós começamos a conversar com ele. Falamos primeiro da família, a importância da família, e aí, quando nós demos a explicação para ele do porquê que aquela criatura nasceu com toda aquela problemática, e principalmente quando nós dissemos que o indivíduo que traz toda essa problemática física e essa dificuldade de se exprimir e de se comunicar com as criaturas, ele antes de encarnar, lá na espiritualidade, ele já se encontrava nessa situação, né? Porque quando o feto vai ser gerado fisicamente, ele vai buscar os elementos da conformação, da estrutura daquele corpo, lá no perispírito, do espírito que vai reencarnar. Ora, o perispírito já estava todo envolvido naquela problemática em função de atos praticados no passado, né? Está lá a informação no livro Memórias de um Suicida, o cidadão que não conseguia mais projetar as 2 mãos, né? Estava na espiritualidade assim, ele ia reencarnar dessa maneira em função do suicídio que ele praticou na encarnação anterior, estrangulando antes de dar uma determinada criatura. Ele projetou toda a energia criadora dele para desencarnar a criatura através do enforcamento, e obviamente ele perdeu a força para gerar novamente os dedos na sua mão e reencarnou naquelas condições. Então toda a nossa problemática que nós hoje trazemos como patrimônio nosso, nada mais é do que a realização do passado. E que somos internados através do processo encarnatório na Terra, porque a Terra ainda é um grande hospital. Quando os espíritos, eles classificam a Terra como um planeta de provas e expiações, é porque na Terra ainda predomina o mal, o erro, a vantagem, o egoísmo, e tudo isso gera dor, gera sofrimento. Só que essa dor e esse sofrimento é patrimônio de cada um. E nós vamos levar essa dor lá para a espiritualidade. Encontramos lá
no livro Ação e Reação, do André Luiz, uma senhora que ia lá no mundo espiritual todos os dias visitar o filho que estava numa região de sofrimento. E ela tentava conversar com ele, ele não a escutava, ele não entendia, ele estava mergulhado no mundo que ele criou para ele mesmo quando estava encarnado. Mas ela não perdia as esperanças, e ela ia todo dia, e orava, e orava, e orava, e o André Luiz, sabendo daquilo, e interessado, né, o porquê daquele processo, aí diz lá o mentor para o André, ela está sendo preparada para reencarnar, e ela vai trazê-lo novamente como filho, só que agora vai ser de uma maneira diferente, porque na encarnação anterior, ela tinha posses, e ele era o filhão querido dela, né? Fazia todas as vontades, todos os desejos, né? Ele teve uma vida que muitos gostariam de ter, uma mãezona protetora e com dinheiro no bolso, quem é que não gostaria, né? Só que ambos voltam à espiritualidade, e aí ela preparando-se para reencarnar novamente e vai trazê-lo novamente como filho, só que agora vai encarnar numa condição de pobreza. Então, é isso que nós vamos encontrar na espiritualidade, a realidade da vida. E a realidade é aquilo que nós estamos fazendo hoje da nossa existência. Então, quando Jesus disse, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos e as minhas irmãs, senão aqueles que fazem a vontade do Pai, ele não estava relegando a sua família ao segundo plano. Ele estava deixando bem claro que ele agora tinha um novo caminho a seguir. Desenvolver o seu evangelho. A presença dele lá no lar, até aquele momento, foi muito importante. Mas ele estava focalizando a família espiritual. E fazer e deixar para nós o seu evangelho. Os seus irmãos não há relato nos evangelhos que nutriam alguma simpatia por ele. Isso, no Evangelho de João nós encontramos isso. A sua mãe, ela estava muito mais presa aos seus cuidados maternais. Eram parece que 7 irmãos, né, além dele. Então ela estava muito mais preocupada. E com certeza ela foi envolvida por eles, porque eles achavam que o que ele estava fazendo era contrário à lei. Era proibido você entrar na casa de um publicano, quando na realidade os publicanos eles eram odiados, né? Ninguém cumprimentava, todo mundo evitava a presença deles, porque eles eram judeus que cobravam impostos dos judeus para os romanos, que eram os dominadores, que tomaram posse lá de toda a Palestina. Então, foi muito interessante essa colocação. E Jesus deixou ali a demonstração de que o lar ele é extremamente importante. É importante nós ali trabalharmos todos os nossos valores e não esquecermos de algo que é muito importante. Os espíritos dizem o seguinte: conhece-se o espírita pelo esforço que ele faz para se melhorar. E esse esforço para se melhorar, nós vamos dar a demonstração exatamente dentro do nosso lar. Porque ali existem todos os elementos, todo o material rico e abundante para nós desenvolvermos aquilo que nós necessitamos para ter uma vida melhor. E agora nos colocamos à disposição para possíveis perguntas. Os nossos queridos irmãos que querem fazer alguma pergunta, é só levantar o braço, o microfone chega. Vamos pedir um corajoso, vai, alguém. Enquanto vocês vão pensando numa pergunta, nós vamos tentar ajudar. Ninguém encarna obrigatoriamente. Não existe isso. Todos nós estamos envolvidos numa lei que é a lei do livre-arbítrio, ou seja, a lei do sim. Então, se nós estamos encarnados hoje, e de certa maneira nós estamos sentindo um certo desconforto na família na qual nós estamos inseridos, nós não podemos esquecer que ao reencarnarmos nós demos o nosso sim.
Tanto é verdade que há determinados conflitos no momento de reencarnar que o espírito ele dá um passo para trás e diz: não, eu não vou reencarnar. Isso está na literatura espírita. Eu não vou, nessas condições eu não vou reencarnar. E aí o que os espíritos fazem? Tá bom, nós respeitamos o seu livre-arbítrio, mas nós vamos só rever e vamos relembrar você agora, digamos, de 2 reencarnações, né? Apenas 2 reencarnações. E ao constatar aquela realidade, os espíritos dizem: olha, está vendo? Isso daqui é algo que lhe pertence. Esse estrago que você fez na sua vida e fez na vida deste, você fez de livre-arbítrio, de livre iniciativa. E nós vamos te ajudar agora. Se você reencarnar tendo essas 2 criaturas ao seu lado, ou na condição de filho, ou mulher, ou irmão, não importa, você vai reduzir esse seu problema que você tem perante a lei divina, vai ficar reduzido a 10%, 15%. A gente não aceita. Se nós formos lá o gerente do banco e devemos X para o banco, ele fala: se você pagar agora 15%, a dívida está liquidada. Você dá pulo de alegria, né? O processo reencarnatório é a mesma coisa. E tem mais, os espíritos dizem: e não se preocupe que nós vamos lhe dar todo o respaldo, toda a sustentação. Pois eles dizem claramente que todos nós temos o chamado anjo guardião, né? Um espírito que vela por nós, que sabe, conhece todo o nosso jeitão, toda a nossa maneira de ser, mas está sempre ali pacientemente, focado na nossa vida. Só que ele não pode interferir porque nós somos dotados do livre-arbítrio. Ele pode sugerir. À noite, quando nos desprendemos do corpo físico, todos nós vamos ao mundo espiritual, mantemos contato com o nosso anjo guardião, ou com o nosso mentor, não importa como nós o chamarmos, e ele fala: olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, você está precisando um pouco mais de religiosidade, né? Mas a gente precisa, infelizmente, apanhar da vida para chegar e procurar os valores espirituais. Então, se nós estamos hoje envolvidos num processo provacional ou num processo expiatório que está exigindo demais de nós, não podemos esquecer que nós aceitamos. E se nós aceitamos, nós teremos do plano espiritual todo o respaldo, toda a ajuda para darmos, para podermos levar avante aquele problema. Acontece que, sem procurarmos um contexto religioso, como nós estamos fazendo agora, sem direcionarmos o nosso pensamento ao alto, nós não vamos conseguir. Essa aqui é a grande realidade. Pois não. Boa noite. Você quase respondeu a minha pergunta. Por exemplo, essa pessoa que você falou que se projetou e aí ficou sem as mãos, quando ela vai reencarnar, ela sabe que ela vai vir sem as mãos? Ela já está sem as mãos da espiritualidade. E sabe, tem plenamente consciência disso, né? Ok? E assim somos nós. Nós falamos aí de um problema físico, aparente, né? Mas aquele indivíduo que... Nós estamos aqui, hipoteticamente, né, criando aí. Mas vamos supor que o indivíduo, ele, durante uma existência, ele tornou-se um alcoólatra. Bebeu tudo que tinha direito, né? Então, em que estado ficou o fígado dele? Ficou simplesmente reduzido a pó. Ele volta à espiritualidade apresentando todo aquele problema no corpo perispiritual, onde está localizado o fígado. Ao reencarnar, ele vai reencarnar com problema no fígado. Então, provavelmente é uma criança que nós vamos depois encontrar lá no Hospital das Clínicas esperando um transplante de fígado. Percebe? Então, as nossas doenças de hoje, os nossos problemas de hoje, têm uma íntima relação daquilo que nós fizemos lá no passado, né? O que mais temos tempo? Obrigado. Boa noite. Boa noite. A família pode ser também uma espécie de uma terapia, um laboratório para tratar assim, de problemas que a pessoa tem fora do ambiente familiar? Então, por exemplo, a pessoa tem algum determinado problema em ambiente de trabalho ou em relacionamentos,
E aí, como foi dito que vamos dizer assim, a pessoa encarna numa determinada família para trabalhar aqueles problemas. Então, aqueles problemas que a pessoa tem fora do ambiente familiar, eles também, de uma certa forma, eles são reflexos daquele problema do ambiente familiar. Então, ele pode, de repente, tentar começar a resolver esse problema no ambiente, dentro da casa dele, os problemas que acabam extravasando para fora. E como, hein? E como? Os Espíritos nos sugerem que façamos um evangelho pelo menos uma vez por semana, de 10, 15 minutos no lar. Porque no momento que nós estamos fazendo o Evangelho, que se resume em uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma prece, vibrações, né? Só esse Evangelho já ajuda bastante. Agora imagina se nós fizermos todos os dias. Não necessariamente junto com os familiares, porque de repente eles não aceitam. Mas particularmente, com certeza, se pelo menos antes de sair de casa fizermos uma prece ou lermos um pequeno trecho do Evangelho, nós vamos ter um dia melhor. No trânsito, no trabalho e na busca dos nossos valores, daquilo que nós pretendemos. Então, a doutrina espírita, ela nos oferece todos os elementos para nós termos uma vida muito boa. Não estamos falando de vida com dinheiro. Dinheiro é a parte. Estamos falando de vida, de resolução da nossa problemática que surge todos os dias. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã na nossa vida. O problema, a dificuldade, ele não manda e-mail, não dá telefonema, não manda carta, não manda aviso. O problema, quando ele aparece, ele já está instalado, ou não? E agora, o que eu faço com esse problema que eu tenho dentro de casa? Aquele genro que caiu de paraquedas, aquela nora que caiu de paraquedas, né? Não é verdade? E assim, nós estamos com aquele problema e por onde nós vamos começar? Aí os Espíritos nos ajudam, mas nós precisamos estar interligados com eles. E essa interligação se faz através de alguns momentos que nos concentramos e buscamos, através do campo da intuição, que eles estão diretamente ligados conosco, e coloquem nas nossas mentes qual é o melhor caminho a tomar, qual a melhor resolução, o que eu faço com isso, não sei por onde começar. E aí, devagarinho, a gente vai encontrando a forma de administrar. Ora, se nós vamos voltar à espiritualidade, nós vamos deixar para nos comunicar com ele só quando nós voltarmos. Nós podemos voltar da condição daquele pai que nós mencionamos. A mãe dizendo para o filho, olha, você não se anime muito com seu pai, porque provavelmente ele não vai nos reconhecer. Por que ele não vai nos reconhecer? Porque ele perdeu a visão? Não. Não vai reconhecer, porque ele está totalmente envolvido nele, na problemática existencial dele, e ele só pensa naquele mundo dele, não percebe nada que está à volta dele. O que aconteceu com o André Luiz? Ficou 8 anos lá no umbral, porque nunca se interessou por Deus. Só depois de 8 anos que ele estava lá em sofrimento, é que ele falou, tentaram várias vezes falar para mim de Deus, eu nunca quis saber, mas se esse tal desse Deus existe mesmo, por que não vem me socorrer? Ele viu uma criatura luminosa na frente dele, pensou que fosse um anjo, sabe lá? E perguntou, quem sois vós? Ele falou, eu sou Clarencio, um amigo seu, eu vim te buscar. Mas só agora? Só agora que você me viu, porque eu estou aqui desde o primeiro dia que você chegou. Né? Então, se nós queremos ver os Espíritos, se nós queremos ter contato com eles, se nós queremos abraçar os nossos irmãos da espiritualidade, matar a saudade, dar risada, brincar, ouvir coisas boas que nós achamos que nós merecemos, nós precisamos estar na mesma frequência de vibração deles. Agora, se nós estamos embotados no nosso mundinho, onde nós ficamos presos aqui dentro, nós vamos voltar enfermos à espiritualidade e vamos ter que ficar internados lá no hospital até passar, até nós acordarmos. Está lá no livro do André Luiz, pavilhões com 2.000 camas, os indivíduos dormindo. Fora aqueles que desencarnam, pensando que vão dormir o resto da vida. Né? Não é isso que nós aprendemos na igreja evangélica, que a morte não existe. Nós vamos simplesmente dormir e esperar nesse dormir até o dia do julgamento final. Né, que nós vamos ressurgir. Né? Já pensou? Quanto tempo nós vamos ficar dormindo? E tem espírito que volta, a espiritualidade dessa maneira. E pior que ele está acordado e está perguntando para os outros, como é que eu faço para dormir?
Nós já presenciamos isso numa reunião mediúnica. O espírito, olha, eu falei, você precisa de alguma coisa? Ele falou, eu quero dormir. Ué, pode dormir, mas eu não consigo dormir. Mas eu sei como rir. Eu quero dormir. E aí eu disse a ele, bom, tudo bem, você não morreu, você está conversando comigo. Agora a minha cabeça está toda embaralhada. Não é verdade? Então, se nós, estudando dentro das possibilidades de voltarmos conscientes à espiritualidade, já ganhamos essa encarnação, que vamos voltar em condições melhores e a nossa encarnação seguinte será melhor. Só para encerrar. É para encerrar. Mais uma pergunta. Boa noite. Pois tem aqui. Vamos lá. Quando nós optamos em reencarnar, a gente pode ter o entendimento, então, de que toda pessoa, seja na família ou fora do âmbito familiar, que cruza o nosso caminho, está dentro dessa evolução do espírito que a gente vai ter que passar, é isso? Todas. Todas não. Mas aquela que dá aquele clique, não tem um clique? Que depois que casa fala, onde é que eu estava com a cabeça, né? Aonde estava a minha cabeça? Pior que eu tenho que agora ficar o resto da minha vida. E a gente até se questiona, como é que acontece isso? Como é que acontece o encontro, né? Eu estava lá, sei lá, no happy hour, e de repente aquela pessoa passou ali e foi aquele olhar fatal, né? Casamos e agora a gente quer descasar e não dá mais, não é verdade? Na realidade são os nossos amigos espirituais que, por necessidade de ajuste nosso, para a nossa evolução, que nós precisamos nos unirmos através dos laços sagrados do matrimônio. Se tem igreja, se não tem igreja, não importa, né? Então, os espíritos nos aproximam, percebe? Nos colocam próximos naquela situação para nos conhecermos. E como nós assumimos o compromisso de nos ligarmos com aquela criatura, existe aquela atração fatal. É uma atração fatal, não é verdade? E aí, então, realmente nós necessitamos por questões de ajuste do passado. Olha, o Emmanuel diz que não é regra, mas que é comum acontecer. Aquele espírito que durante uma encarnação foi, digamos, de um espírito masculino amante, né? E ela era usada, vamos assim dizer, né? Para ser sua companheira, mas era casado, tinha uma outra família. Numa nova encarnação, aquela amante pode vir como filha. E vai ser aquela filha problema, que vai criar dificuldade, porque se ela passou uma encarnação inteira sem evolução, sem procurar evoluir em qualquer, digamos, situação, ela vai ser uma filha que vai dar problema, dá para mais ou menos imaginar. E o inverso também, a mãe em relação ao amante do passado. Porque no passado, a gente vê muitas vezes o amante também como uma questão pejorativa, mas os casamentos eram arrumados, né? Não eram ajeitados por questões de interesse, de família, de nome, de dinheiro, mas o amante e a amante eram outras criaturas que nós nos apaixonávamos, né? Então tudo isso vem agora também num processo de ajuste, para que com aquela criatura onde nós concentramos no relacionamento com ela exclusivamente os nossos interesses sexuais, nós vamos agora ter que direcionar a ela ou a ele os nossos interesses de evolução espiritual. Percebe? Então, isso pode perfeitamente acontecer. Então, a família é um verdadeiro laboratório, onde os atritos é que vão, inclusive, criar as condições para que a gente possa evoluir. Não é fácil, né? Mas se nós conseguirmos entender, nós vamos administrar tudo isso de uma maneira equilibrada, sabendo de todos esses detalhes. Depois a gente começa a identificar quem é quem na nossa família. Por que essa dificuldade aqui? Por que mais alegria ali? Por que mais entendimento aqui? Por que mais dificuldade aqui? Porque todos nós estamos em processo de evolução.
e não necessariamente espíritas, porque às vezes a gente sai daqui felizes da vida. Olha, eu preciso contar uma coisa para vocês. Sabe o que eu ouvi hoje lá no André Luiz? Ao outro lado fala, pode falar. A gente começa a falar, está olhando para a televisão, não está nem aí, não acordou ainda. Já viu esse filme? E a gente fica frustrado, porque a mesma alegria que a gente está sentindo, a gente gostaria que os filhos, a esposa, o marido sentissem, mas eles ainda estão mergulhados ainda numa espécie de um sono, que eles vão ter que ser provocados pela dor, pelo sofrimento, pelo problema. Aí falam, opa, qual é o dia de passe que tem lá no centro? Né? Tal dia. Eu vou lá. Não vem, mas pelo menos já foi um toque. Vai demorar. Já viram esse filme também, não viram? Lógico, passa com todos nós. E esse é um processo que a gente fica feliz, porque está vendo que está acordando. Certo? Só que é um acordar. Suas considerações finais. Minhas considerações finais. Eu ia contar uma coisa, agora eu esqueci. Não, agora eu esqueci, não lembro. Estou com 70 anos, eu esqueço das coisas. Vai ficar para outra. A doutrina dos espíritos, ela realmente nos fornece todos os elementos necessários para nós administrarmos a nossa vida e melhorarmos. Né? Agora vai depender do nosso esforço. E o nosso esforço está na razão direta do sofrimento que nós sentirmos. Né? Caídas, todos nós teremos. O nosso processo de evolução é de crescimento e caída, crescimento e caída. Né? Quantos não começam a fazer o curso de doutrina aqui na casa, na metade do primeiro ano? Não, eu vou deixar o curso porque eu estou com um problema. Não está com problema, não está maduro ainda. Volta depois de 2 anos, vou começar tudo de novo, vai até o final do ano. Depois é assim o processo. Né? Mas, com certeza, quando nós chegarmos na espiritualidade, nós vamos nos encontrarmos, né? E vamos nos abraçarmos. Isso que é mais importante. Desejamos a todos muita paz, muita alegria e que ficamos na paz de Jesus, o nosso Mestre. Obrigado.